Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um episódio do nosso NEPcast, um podcast ligado ao Núcleo de Educação Permanente, NEP, da Secretaria de Saúde de Caruaru. E no capítulo de hoje vamos conversar sobre tuberculose e hanseníase. Em prol desse momento temos a alegria de receber e de ter a presença de dois profissionais arretados de bons. Recebemos a sanitarista e também residente Cláudia Rodrigues e o biomédico e professor Efraim Naftali. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Caruaru, em parceria com o curso de jornalismo da SES UNITA. Muito prazer, eu me chamo Antônio Eliel, sou sanitarista de graduação, atualmente residente pelo Programa de Residência em Atenção Básica e Saúde da Família e sou o dono desta voz que vos fala. Ficarei com vocês nesse episódio de hoje que vamos conversar sobre tuberculose e hanseníase. Eu já queria agradecer a presença e acolher os nossos convidados de hoje. Recebemos com muita estima Cláudia Rodrigues, que é graduada em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Pernambuco, é especialista em atenção básica e saúde da família e atualmente residente em saúde coletiva pela Fiocruz. Seja bem-vinda, é um prazer ter você conosco. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Bom dia, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho que é importante a gente falar sobre saúde sempre que podemos e sempre existem dúvidas. E tanto nós que trabalhamos na área, estudamos a área, enfim, a gente aprende todos os dias. E eu acho que é o intuito de hoje, é que possamos aprender juntos também e poder sanar algumas dúvidas. Cláudia, eu tenho uma alegria em dobro ter você aqui hoje, porque além de colegas de profissão, nós também fomos colegas de curso, né? Então, obrigado pela presença. É bom dividir esse espaço com você. Estudamos juntos, né? Então, isso é muito bom. É sempre um prazer, né? Recebemos também o professor, Efraim Naftali, me perdoe se eu estou falando errado, professor, mas Efraim Naftali. Naftali. Olha que coisa boa. Efraim é biomédico, sanitarista, mestre em ciência animal e tropical e professor dos cursos de saúde da Uninasal. E também, eu vou brincar, professor, dizendo que o senhor é dono da pasta de tuberculose e hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Professor, seja bem-vindo. A casa é sua, o espaço é seu. Eu agradeço o convite, sempre estou à disposição. Como Cláudia disse, eu acho que quando a gente se propõe a trabalhar na saúde, uma das coisas que é mais importante é também espalhar o saber, porque eu acho que quando a gente empodera o outro sobre os agravos que a gente coordena, que a gente trabalha. Quando eu falo em empoderamento, não é nós que estamos no trabalho do dia a dia, mas é o outro, é o paciente, é quem está na ponta, porque ele precisa desse empoderamento para o quanto antes for descoberto qualquer agravo e ser tratado, ser melhor para ele. Então, eu acho que quando a gente empodera, quando a gente leva essa informação e para a população, eu acho que é muito bom. E eu acho que isso é o intuito, Dá autonomia, no processo de cuidado ao Exatamente. Usuário, e paciente. Fazê-los com que também saibam procurar seus direitos, procurar onde que seria feito o tratamento. Exatamente. E seguir para sanar o adoecimento, Entender que o processo de cuidado não parte apenas do profissional, mas também também é de responsabilidade do indivíduo. E aí, quando tiver, pode chamar que a gente está junto com vocês. Desde já, muito obrigado pela presença. Bom, sendo bem clichê, vamos começar pelo começo, É bem comum que quando a gente fale sobre tuberculose ou sobre hanseníase, uma puxa a outra, Então, ambas são distintas, são doenças distintas, tuberculose é distinto de hanseníase e vice-versa, mas ambas nos discursos andam sempre juntas. Aí eu já começo perguntando, existe proximidade, algo em comum entre elas?
existe sim, né? A forma de transmissão é uma delas, né? A transmissão, tanto da tuberculose como da Hansen, né, se dá por vias aéreas, né? Pela saliva, né? Pela tosse, né? Pelo espirro. Então, isso é uma das características que faz, né? Uma trazer a outra junto. E também por ser negligenciada, né? São doenças que são esquecidas, vamos dizer assim, né? Que está muito voltada à questão do saneamento básico, que a gente vai comentar, né, hoje ainda. Mas eu diria que eram essas duas coisas, né? Tanto a forma de transmissão, como também por ser negligenciada. São históricas. Quando a gente fala sobre negligenciadas, no caso, a gente fala sobre problemas e agravos à saúde que são esquecidos, como o professor citou. Mas por quê? Né? Por que negligenciadas? Porque é fácil o tratamento, é barato, não tem muita importância do ponto de vista do ponto de vista farmacêutico. Por que negligenciadas? Eu acho que é um conjunto de tudo que você citou, Anthony. A indústria farmacêutica ela não tem muito interesse em realizar vacinas, por exemplo. Que é barato o tratamento, isso, exatamente. né? São doenças que acometem populações pobres também, né? A gente tem uma característica, né? A gente tem como as maiores populações da tuberculose, por exemplo, são pessoas privadas de liberdade, pessoas moradores de rua, população indígena. Então, existe isso também, além do estigma, né, que a gente sabe. Existe essa questão de doenças negligenciadas elas ocorrerem em grande número. A gente pode citar também a dengue, né? Que é uma carga de doença, não é só a tuberculose e hanseníase elas são se negligenciadas, repetem, né? são em populações pobres, na sua grande maioria, e aí as grandes indústrias elas não têm muito interesse nesse quesito, não. Você citou uma questão de estigmatização, né? Ambas são doenças antigas. Acho que a hanseníase é mais antiga que a tuberculose. Inclusive, a hanseníase existe questões históricas religiosas, né? A Bíblia, por exemplo, para os cristãos, trazem aí a lepra, que acho que vale a pena a gente citar. A hanseníase é aquela lepra que tanto se falava no passado. Existe essa questão da estigmatização, né? Quais motivos levam, então, a essa questão do estigma da tuberculose e da hanseníase? Ambas, uma é mais que a outra estigmatizada ou ambas são? Eu acho que as duas estão par e passos, né? E assim, quando você traz o relato da Bíblia, desculpa, quando vocês trazem o relato da Bíblia, existe relatos na história que a hanseníase, ela vem muito antes, né? A civilização egípcia já notificou, né? Já foi falado sobre tuberculose e sobre a hanseníase. Então não é uma doença de 10, 15 anos, mas né? aí é o que eu digo a você, né? Quando você Milhares estigmatizada, por quê? Porque a religião, né, naquela época dizia que o paciente que tivesse a hanseníase, por exemplo, é porque ele estava em pecado, né? Então, o termo... Se afastava, né? Se afastava, segregava... Uhum. Né? É tanto que a gente, né, tem os leprosários, tem os sanatórios, que foi justamente... E até medidas também sanitárias, eu acredito, que na época, de fazer, né, de retirar essa pessoa dessa população, da população em geral, para não começar a transmitir, né, para outras pessoas. Mas aí o estigma da religião é o estigma realmente mais forte, que não só na Bíblia fala, né? Os livros de história, eles relatam muito bem essa questão. Bem mais né? antiga, inclusive, que a própria Sagrada Escritura, no caso, né? Exatamente. E aí, separando, eu acho que também era a medida sanitária da época. Né? Aquela Hoje, coisa, né, de doenças causadas pelos ares. Isso, a teoria dos humores. E a questão visível também, né? Porque a hanseníase era... Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão de como os sintomas, mas é a questão visível. Tuberculose tem a questão da tosse e hanseníase da pele. Então, visivelmente também aquilo segregava, porque afastava. E também porque é uma doença neural, né? Porque o paciente ele vai tendo deformidades, né? Que não só é o comprometimento pele, derme, né? Também tem o comprometimento neural. E aí, né, Anthony, como você diz, hoje ainda a gente tem essa estigmatização, porque eu trabalhei no município que a gente foi conversar com uma senhora para fazer o tratamento de hanseníase e foi uma coisa que ela pediu. Eu topo o tratamento, porém
eu não quero que ninguém da rua saiba, porque isso ainda, que é uma das dificuldades nossas no tratamento, porque esse estigma, isso foi tão forte, né? Isso, a religião traz tanto isso, que hoje a gente sofre essas consequências, né? De não, as pessoas não querem ser tratado, negar a doença, entende? Então, assim, realmente só os casos graves, né? Você vai tendo uma manchinha na pele, você não liga, né? E Não dá importância. não dá importância, e daqui a pouco, pá, pega um médico, faz o diagnóstico da hanseníase. Por isso que é bom também a gente falar a respeito, né? Por mais que seja atual, que tenha internet, mas as pessoas ainda faltam muitas informações, e aí isso também colabora para o estigma. Porque você não tem a informação, aí você gera um preconceito, e aí esse preconceito pode partir desde a sua vizinhança, da sua própria família, como do próprio paciente que tem esse preconceito e acha que não deve procurar o serviço, deve se curar sozinho e fica naquelas histórias de tomar remédios, né, se automedicar e remédios aleatórios achando que é isso, aquilo outro, e não procura o serviço. Em contrapartida, também existe a questão de alguns profissionais do serviço não estarem tão preparados para acolher esse paciente. E aí isso também gera aquele medo do paciente de procurar o serviço e se chegar lá sofrer algum tipo de preconceito. E além disso, a gente tem também a questão dos contactantes, né? Então, se alguém que está infectado precisa que os contactantes sejam testados para evitar agravos. E aí vem um outro problema também. Se eu escondo, eu faço com que o outro não tenha essa informação e procure... eu saio transmitindo. Exato. Sem... Hoje, o protocolo do Ministério da Saúde, tanto para tuberculose como para Hansen, ele pede, né, uma das metas, inclusive Caruaru foi contemplado, né, esse ano, com os resultados do programa do ano passado. O Ministério preconiza 90% de avaliação desses contatos de tuberculose e o município conseguiu fazer 95,8%. Então, assim, só em Pernambuco, 2 municípios conseguiram essa marca. Foi Caruaru e o Cabo de Santo Agostinho. E aí, fortalece isso, né? Essa questão dos contatos serem avaliados. Porque aí a gente quebra a cadeia de transmissão da doença, né? Tuberculose. O paciente está com a doença ativa, mas mora com 5 pessoas. Essas pessoas não podem ter a doença ativa, mas elas podem ter a ILTB, que a gente chama, que é a infecção latente por tuberculose. E o que é isso? Os contatos já tiveram contato com a bactéria, com o micobactéria tuberculose, né? Só que eles não têm a doença ativa. Eles têm a doença escondidinha, latente. Né? E aí, uma vez... Não são assintomáticos, né? Não são. E também não transmitem. Só quem transmite é quem está com a doença ativa. Mas existe também tratamento para ILTB. Para que não se gere agravo lá na porque frente. Aí, caindo a imunidade, por exemplo, né? O paciente deixando de ser imunocompetente, a doença vai se tornar ativa. E uma vez a gente fazendo o PPD, né? Que é um teste, né? Que todo contactante faz, e se dando positivo, tem o tratamento com a isoniazida, com a rifampicina, ou com a isoniazida associada com a rifampicina. Então, assim, tem o tratamento na unidade de saúde tranquilo para fazer, e aí esse paciente também já é curado, porque se ele deixar de ser imunocompetente, ele não vai mais transmitir ou manifestar a doença de forma ativa. Tá? Então, assim, por isso que é importante a gente frisar nessa questão. O paciente que tem moradores, que tem contato com pessoas, essas pessoas elas precisam também passar pela unidade de saúde para serem avaliadas. Isso. É outra característica da doença, né? Ela ocorre em aglomerados populacionais. E aí, quanto mais pessoas estão em contato umas com as outras, e aí bairros muito populosos também têm essa facilidade de desenvolvimento, então a doença ela é disseminada, e aí as pessoas podem ficar com ela latente, como o Efra acabou de falar, e só desenvolverem com muitos anos depois, quando a imunidade der uma baixa, etc. É importante essa informação, que é para a gente percebeu algum sintoma, procurar logo as equipes de saúde para poder ser diagnosticada, né, primeiramente, e iniciar o tratamento quanto antes possível. Quando a gente inicia o tratamento, a gente já para de transmitir. Por isso a importância de tratar a população privada de liberdade, porque, bom, existe o fluxo, né, dos agentes que estão lá, das visitas que recebem. Então, se a gente não cuida,
daquele espaço aglomerado de pessoas que estão ali convivendo, as pessoas que vão visitar e que estão trabalhando podem trazer para fora, né, dos muros. Sim, e entre eles também. E entre eles. E entre eles também. A gente, o programa de tuberculose do município, a gente também acompanha a penitenciária Juiz Passo de Souza. E diariamente a gente está fazendo testes, está providenciando medicamento para aquela população, porque a gente sabe que as condições são realmente insalubres, né? Muita gente, muito aglomerado. Então, é isso que Cláudia traz também, né? Na fala dela. Condições insalubres, muito populosos, sem saneamento básico, isso é vamos dizer assim, um prato cheio, né, para que aconteça os casos de tuberculose nas comunidades. Como é que eu distingo, do ponto de vista de sintomas, a tuberculose e a hanseníase? A tuberculose, o paciente que tem a doença ativa, ele vai apresentar febre vespertina, sudorese noturna, perca de peso e uma das características principais, que é a tosse persistente por mais de 3 semanas. Esses sintomas, eles acontecem assim de uma forma gradual, rápida, ou ele tem um período se demora? Veja, vai depender muito da competência imunológica do paciente. A doença pode se apresentar para tuberculose em menos de 1 mês, né? Como também pode demorar meses para se manifestar. Vai de 4 a 12 meses por aí. Os casos são detectados em maioria no primeiro ano, a partir dos 12 meses do adoecimento. E a hanseníase é uma das características gritantes assim, que a gente pode dizer, é a perca da sensibilidade. Na pele, né? Na pele. A manchazinha que você não sentir quando você tocar, por exemplo, com uma ponta de uma caneta, com a ponta de uma agulha, e você não sentir essa sensibilidade, procure o médico, porque isso tem tudo para ser hanseníase. Naquela manchinha que surgiu, né? Pode até ser um beliscão, professor? Me perdoe perguntar. Pode ser um beliscão. Eu não senti o beliscão. Pode. Procura ajuda. A característica mais comum da hanseníase, então, é essa mancha. Tem cor, tem coloração específica? Tem sim. Pode ser avermelhada, pode ser esbranquiçada. Vai depender também muito do pigmento da pele né? do paciente. Mas pode ser de avermelhadas a esbranquiçadas. Bom, a gente fala sobre questões endêmicas, né? Tanto a tuberculose como a hanseníase, elas são endêmicas, ou seja, são doenças que prevalecem dentro do nosso território a nível Brasil, né? A nível nacional, mas especificamente na nossa região. O que torna, então, a região endêmica? Já a gente pode até citar aqui os fatores de risco, né? Que é o que vai caracterizar uma determinada região ser endêmica, ou seja, ser favorável para o surgimento desses Hoje eu considero que o Brasil todo né? Porque nós temos áreas periféricas, né? Áreas periféricas, áreas sem saneamento básico, aglomerado de pessoas, população de rua em estado de vulnerabilidade, né? Não tem uma unidade de saúde da família para ser referência, para ser tratada, né? A gente sabe que a população de rua ela está vulnerável, né, a outros agravos, as ISTs, por exemplo, né, ao HIV, às hepatites, à sífilis, né? E o que preocupa mais é porque realmente não tem uma referência, né? Hoje a gente mora em bairros que a gente é coberto por equipe de saúde da família, a gente sabe que a gente procurar uma unidade, né, para ser tratado com aparecendo alguns desses sintomas. Né? População de rua, não. Né? A população de rua fica muito à margem das unidades de pronto atendimento, porque vai agravar, chega na unidade, na urgência e emergência, vai ser atendido, vai ser notificado, vai ser diagnosticado, mas o acompanhamento do tratamento não tem. Esse ponto que Efraim tocou é muito importante, porque tem uma grande faixa de pacientes que são detectados nessa área que Efraim falou. A tuberculose é detectada quando você chega para internamento no hospital. E aí, puxando esse gancho das populações vulneráveis, a gente tem a importância de desenvolvimento de políticas sociais nesse país. Porque o Brasil inteiro é endêmico, mas as populações que sofrem mais o acometimento são parecidas. São populações vulneráveis economicamente e em situação de rua, o que traz
muito o fator de má alimentação e aí baixa de imunidade e acometimento de doenças oportunistas, feita a tuberculose e tantas outras. E ainda se agrava mais com a população que tem HIV/AIDS, né? Qualquer complicação na população que tem HIV/AIDS, ela pode ser um fator decisivo para a morte do paciente, né? Exatamente. Aí, puxando também esse outro gancho, né, que Cláudia falou, da questão da alimentação, Caruaru eu digo que é um município modelo com relação a essa questão da tuberculose, porque todo paciente que ele é diagnosticado com tuberculose, ele ganha, né, uma cesta básica durante os 6 meses do tratamento. Então, por que o município faz isso? É muito paradoxal eu ter o medicamento, e já que é uma população economicamente vulnerável, né, em aspectos sociais, econômicos, é paradoxal eu ter o medicamento, mas não ter o alimento. Né? Então eu trato o problema, mas não mantenho porque eu estou negligenciando questões biológicas. E aí, biológicas. Caruaru parte na frente. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa regional de saúde e que, assim, nenhum município ele faz o que Caruaru faz, no sentido de disponibilizar uma cesta básica durante os 6 meses do tratamento, né? O paciente vai pegar o medicamento na unidade, ele pega o medicamento no mês e ele também pega a cesta básica. E isso é uma coisa muito importante, né? Que Cláudia traz. É muito feliz na colocação. Que bom saber, né? Que bom saber que Caruaru tem essa visão e tem notoriedade dessa importância que é o acompanhamento do paciente. Porque muitas vezes, quando a gente não falou, mas seria importante também falar, na questão do que a medicação faz, né? Quais as coisas que a medicação traz. Existem alguns sintomas que você faz, que você tem durante o uso da medicação. E muita gente desiste do tratamento também por conta disso, por esses sintomas e efeitos colaterais. E aí é importantíssimo não desistir. Não deixar de fazer o tratamento certinho pelos 6 meses da doença, se tratando de tuberculose. Porque quanto mais você desiste, ela vai ficando mais forte e vai ficando resistente à medicação. E aí vai sendo muito mais complicado de você acabar com ela e se tornar saudável. E além dos agravos que vão cada vez mais piorando na questão biológica, né? Física, enfim. E assim, essa taxa, né, do abandono, por exemplo, é uma das... Nós tivemos o mês retrasado uma reunião com o pessoal da SES, da Secretaria Estadual de Saúde. E um dos pontos que eu abordei foi essa questão do abandono, que o Ministério preconiza menos de 5% do abandono. E a gente está com 6%, né, por cento. Eu estava vendo isso agora aqui nas meus números. Exatamente, era isso que eu ia falar. Aí a gente muito não bom. tem... o abandono está um pouco alto. Agora, quando a gente vai filtrar... eu acho ainda que não está alto. Considerado Porque em outros... nos trabalhos que a gente estava presenciando no Congresso, eu vi Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. As taxas de abandono de lá chegam a de 15% a 30%. Então, esse número de 6% é um número muito bom. Mas, assim, eu digo, quando eu falo isso, eu digo assim, é bom. É para não ter nada, né? É porque eu não queria que tivesse Quer abandono. zerar, né? Quer zerar o abandono. É zerar o abandono. Mas aí, veja, quando a gente vai fazer um filtro desse perfil, né? Eu estou orientando uma aluna que está tratando justamente dessa questão do abandono. Que eu disse, eu vou jogar isso para a academia. Para a academia pensar nas estratégias que a gente pode fazer para evitar o abandono. Mas aí, quando a gente vai olhar o perfil epidemiológico dos abandonos, são etilistas. Aí, assim, a gente já, por exemplo, o ano retrasado eu perdi um paciente que já tinha começado e começado e abandonado, né, o tratamento 3 vezes. Para tuberculose. Para tuberculose. E era etilista. E aí a gente chamou a equipe multiprofissional, multidisciplinar, porque a gente acredita, né, que essa equipe, como ela é para suporte para a unidade, né, a gente pegou o assistente social e o psicólogo para começar a fazer um trabalho com essa pessoa. E essa pessoa, né, da última tentativa nossa com ele, foi justamente levar essa equipe junto com a unidade e propor a ele esse tratamento, e ele topou. Só que aí só durou 1 semana. Por quê?
porque a equipe chegava para dar um medicamento, porque a gente tem o TDO, que é o tratamento diretamente observado. Que o profissional vai na casa do indivíduo, Dá ou o o indivíduo medicamento. vai à unidade e toma na frente do paciente. Exatamente. Né? E aí E é a acompanhado no livrinho, né? Tudo certinho, Registro, né? registrado, como Os está se sintomáticos. dando o tratamento. Aí, o que foi que aconteceu? Esse paciente, quando a unidade chegava de 7h30, esse paciente já tinha saído para beber. Então, assim, veja, é muito complexo essa questão. Aí, paciente etilista, paciente usuários de drogas, é outro complexo demais, tá? Porque, geralmente, esse paciente, a gente não consegue fazer o TDO nele. E ele também, como ele é usuário, ele não vai, né? Ele vai estar... Se dispor a fazer porque vai ser detectado, né? Exatamente. Ele vai ter um tempo de abstinência. Uhum. Tu estás entendendo? A gente tem várias parcerias, né? Uma das parcerias nossas é do projeto Atitude. E assim, para você ver a complexidade da coisa, a gente precisou do cartão SUS e da identidade do paciente, né? E o paciente disse que não tinha esse porque tinha deixado como penhor no tráfico. Entende? Então, É complicado, né? é muito É complexo. gente tá multifatorial as questões de abandono de A tratamento. gente já citou populações negligenciadas. É, exatamente. Né, também. Efraim, São também doenças seria... eu estou agora tomando o papel de à Antônio. vontade. Também seria interessante a gente falar do fluxo da doença, do fluxo do tratamento. Sim. Tá lá, eu tô em casa. Aí eu detectei uma manchinha na minha pele ou eu tô tossindo lá há mais de 3 semanas. Aí, primeiro passo, vou para a unidade básica de saúde, né? É. A partir de lá, como é que se dá esse processo? Veja, o paciente, uma vez, né, estando suspeito tanto de Hansen como de tuberculose, né, esse paciente vai procurar a unidade de saúde e o município de Caruaru tem uma rede estruturada com fluxos para atender esse paciente, né, da suspeita à cura. Então, o paciente vai procurar a unidade de saúde, é solicitado os exames para confirmação, porque até então tem só a suspeita, mas existem médicos, né, profissionais de saúde que têm a expertise, que já consegue fechar pelo clínico epidemiológico. Bem, o paciente está com todas as características, é tuberculose. Ele vai pedir o diagnóstico só para desencargo de consciência. Mas, assim, é de imediato feita a notificação. Essa notificação, ela vem para a epidemiologia. Nós notificamos no SINAM e a gente encaminha tanto a notificação como a prescrição do médico com o esquema, né, para tuberculose. A gente utiliza a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. Né, o tratamento é durante 6 meses e esse paciente fica pegando a medicação na unidade de saúde. Então, a rede, assim para TB como para Hansen, está estruturada para fazer o diagnóstico. Nós temos o medicamento gratuito, tanto para uma doença como para outra, via SUS. Né? E aí o paciente fica sendo acompanhado na unidade de saúde. Né? Para você ter ideia, tanto para Hansen como para TB, é solicitada as baciloscopias de verificação de cura. Né? Porque aí, veja, um paciente está a tuberculose, foi diagnosticado, fez o teste rápido molecular, né, como a primeira escolha para fechar o diagnóstico. E aí esse paciente é um paciente de tuberculose. Então, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no 6º mês, é solicitada as baciloscopias. Por quê? Porque a gente precisa saber da eficácia do medicamento. Como a Cláudia falou, né, na fala dela, logo no início, existem os pacientes que são droga resistentes. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente também já libera uma cultura para saber se esse esquema medicamentoso, né, a bactéria ela é sensível a eles. Então, se ela for sensível, então tem. Mas se for resistente... Precisa mudar o quadro terapêutico. Exatamente. Com drogas substitutivas, com antibióticos substitutivos. Só que aí, isso a gente não faz na unidade. A gente faz na referência, que é a doutora Verusca, né, que acompanha esses pacientes droga resistentes, pacientes com comorbidades como HIV, diabetes. Os casos mais complexos, mais complexos, né? Eles são tratados na referência. Então, veja, a gente tem uma rede estruturadinha para atender o paciente até a cura, né?
na Hansen do mesmo jeito. Existem unidades que não têm a expertise de fechar o diagnóstico, porque a hanseníase ela é um pouco mais complexa, né? Como a forma de apresentação dela, se é bichoviana, indeterminada, tuberculose, que nem todo médico tem a expertise. Então, a gente tem uma referência também, que é o Dr. Francisco. Ele vai, né, o paciente é referenciado para Dr. Francisco. O Dr. Francisco é um dermatologista, hansenólogo. Então, ele fecha esse diagnóstico e encaminha novamente esse paciente para ser acompanhado na unidade de saúde. Se tiver alguns tratamentos que precisam também ser substitutivos, né, de ter algum medicamento que é substitutivo ao que já é preconizado pelo Ministério, isso ele também faz na referência com o Dr. Francisco. Os medicamentos são distribuídos de forma gratuita e o paciente fica acompanhado até a cura. Antônio, vamos traçar um perfil aqui do adoecimento de tuberculose do povo de Caruaru. Nós lá na secretaria, eu, Efraim, o pessoal do georreferenciamento, nós fizemos um trabalho de acompanhar aí durante os últimos 5 anos como seria esse perfil do adoecimento aqui. Então, a gente conseguiu encontrar como resultado que a maioria são homens, e aí da cor parda, né? Entre 20 e 39 anos, ou seja, numa faixa etária economicamente ativa. E aí a gente encontrou 74% dos casos em homens. Isso para tuberculose? Para tuberculose. Apenas 26% em mulheres. Se a gente for comparar na questão de taxa, a gente tem aí 77 mulheres a cada 100 mil habitantes. Quando a gente vê do sexo masculino, são 224 casos a cada 100 mil habitantes, a cada 100 mil homens, né? Isso é a taxa de Caruaru. Mas se a gente comparar com Pernambuco, a gente tem um salto de 410 a cada 100 mil habitantes. Enquanto no Brasil é 286 pessoas a cada 100 mil. Ou seja, Caruaru, ela está numa situação bem abaixo aí, quando a gente compara Caruaru, Pernambuco e Brasil, né? E aí são, em sua maioria, pessoas analfabetas, que também é um fator dificultante de acompanhamento de tratamento, porque quanto mais informado a pessoa é, fácil aderir ao tratamento, mais fácil aderir ao tratamento, porque sabe mais da importância de seguir direitinho o passo a passo, né? Isso também é outro fator que é interessante também falar. E a forma clínica, em sua grande maioria, é a pulmonar, que a gente tem a pulmonar, a extrapulmonar, e tem pessoas que têm ambas as formas, né? Então, a pulmonar, ela lidera aí com 85% dos casos. E na questão do encerramento, muito bom, graças a Deus, a gente tem 76% aí de casos curados, né? Que ainda é um número que a gente tem que melhorar, mas 76% de casos com cura é um número importante a gente ter. Agora, o tratamento ele é feito diário? Tomado medicação todo diária, dia, né? Todos durante os dias. 6 meses. Minimamente 6 meses, né? 6 meses. Ele pode se prolongar. Isso. Vai caso depender haja muito necessidade. da clínica do paciente. Tanto para tuberculose como para Hansen, professor? Também. Hanseníase. Dependendo também da forma, né? A tuberculose, ela 6 meses, podendo se prolongar. A hanseníase, certo? Ela vai depender se ela é multibacilar ou paucibacilar. Multibacilar, o tratamento é de 12, né? E multibacilar de 12. E paucibacilar de 6 meses. Entendeu? Isso também vai descer, mas pode se prolongar. Tem pacientes que estão em tratamento com a gente que já faz 24 meses, né? 2 anos praticamente fazendo o uso do medicamento e sendo acompanhado pelo médico, né? Quando Cláudia falou dessa questão da cura, o Ministério da Saúde preconiza um tratamento na população, né, geral de 75%. Cláudia traz os números aí, de 76%, certo? Isso também vale salientar aqui. Dentro desse montante dos 100%, né? 76% foi cura. Porque isso foi um recorte, né, Cláudia? Exato. Isso foi um recorte... 2016 a 2020. Na corte. Nos né? últimos 4 anos, né? É isso. Sim. 4 E anos aí, quando você vai olhar, muitos deles também são abandono, são transferência, né? O que é transferência? Um paciente foi atendido na UPA, foi transferido para o mestre Vitalino
E lá no Mestre Vitalino foi diagnosticado tuberculose. Só que esse paciente ele é de Santa Cruz, esse paciente é de São Caetano, esse paciente é de Agrestina. Esse paciente ele foi notificado no município, mas ele não é munícipe. É residente no município. Ele não é residente de Caruaru. Mas, pela epidemiologia, nós temos a notificação por residência e ocorrência. Né? Então, ele foi notificado, a ocorrência dele se deu no município de Caruaru, mas ele não é de residência de Caruaru. Isso acontece muito também com a população privada de Liberdade, não é, Efraim? Exatamente. Que às vezes tem transferência de uma penitenciária para outra. Então, dentro dos nossos números, né, a gente tem toda essa cadeia. Tem a cura, tem o abandono, tem a recidiva, porque o paciente ele faz o tratamento certinho e em menos de 5 anos ele adoece novamente de tuberculose. Né? Aí a gente chama de recidiva. Só que aí a gente vai fazer um outro processo. A gente vai fazer cultura para saber se os medicamentos conseguem combater a bactéria, né? Vai fazer estudos e tudo mais, exames, diagnósticos, né, para a gente fazer esse acompanhamento. Né? Tem isso, né? Tem a questão da transferência, né, para outros municípios também, e tem a questão do óbito. Né? O óbito, assim, é uma coisa também que me preocupa, porque a gente não pode estar perdendo vidas, né, por uma doença que é de fácil tratamento, barato, acessível. Não falta medicamento, entendeu? Assim, o óbito realmente, quando acontece, eu digo, poxa, pronto. Para você ter ideia, a gente teve um óbito em 2019 de tuberculose. Mas, assim, a gente usou todas as nossas forças para tratar o paciente. Mas o paciente não quis. Aí vem a questão da autonomia, né? Vem a questão da autonomia. Acionar instâncias jurídicas, a gente acionou, mas o paciente foi muito resistente. Nesse caso, infelizmente, a gente não pôde fazer nada. Mas a gente luta muito para que todo mundo faça tratamento. Que, assim, um óbito, para mim, é inadmissível dentro do processo, tá? E, assim, a grande dificuldade, realmente, às vezes, é a resistência do próprio paciente de não aceitar o agravo. Também nesse período pandêmico que a gente está passando, teve muita influência da Covid-19, né? Das pessoas não quererem procurar o serviço por conta da Covid e aí também não descobrirem, não se tratarem e a doença ir se agravando aí as pessoas em casa. Também tem a questão da confusão, né? Muitos pacientes eles foram testados para a Covid, mas os sintomas são muito parecidos com a tuberculose. Então, a tuberculose foi meio mascarada. Sobretudo a tosse, aí, né? Isso, que foi muito exatamente, propagada. Né? Os sintomas gripais e essa coisa do... Febre, isso. Garganta. E, assim, e como, né, a gente está numa pandemia, agora, inclusive, os casos estão aumentando novamente, né? Tem tudo isso. Eu acredito que a urgência emergente está se preocupando em minimizar esse problema da Covid. Né? Mas, assim, eu acho que não tem como, numa unidade de urgência e emergência, estar solicitando diagnóstico diferencial para tuberculose. A orientação que a gente dá é que realmente, assim, o paciente também vá para a Covid, vá. Faça o atendimento, faça. Mas, assim... Que é das unidades de pronto atendimento, né? Agora, se puder... Vá-se embora na unidade de saúde, porque você está tendo esse carro produtivo, né? Está tendo tosse produtiva, aliás. Tosse produtiva com escarro. É de graça. Vai na unidade e manda fazer, né? Pede para fazer o diagnóstico, o exame. O exame é gratuito. O exame sai em menos de 3 dias, né? O TRM, que é o teste rápido molecular. E ainda ele já sai com a cultura, para saber se a bactéria ela é sensível ou não, a rifampicina. E é isso que Efraim traz agora é bem importante, porque ele destaca aí o papel crucial da atenção básica, né? Dos profissionais. Exatamente. Esse tocante agora que eu queria trazer. A atenção básica é aquela partezinha da saúde ali que está em contato direto, é o primeiro contato entre o paciente e o serviço de saúde. E é quem está mais perto também da população. Está mais perto, os agentes comunitários de saúde, eles conhecem a população, então eles têm aí um nível de credibilidade com a população e essa credibilidade dele, essa confiança dele faz com que o paciente ele tenha mais facilidade para aderir ao tratamento, né? Essa relação entre
o paciente e o serviço de saúde, que a gente chama de vínculo, esse vínculo é facilitado na atenção básica. Então, ela capta o paciente, ela detecta ali em primeiro nível, ela encaminha, para, se necessário, para os outros níveis de saúde, de acordo com o caso, né? Se ele for mais complicado, vai para um nível secundário de saúde, e ela acompanha durante todo o período de tratamento do paciente. Tem Então, essa contrarreferência que é muito isso, importante, né? essa contrarreferência que o Anthony fala, que é a comunicação entre os serviços para saber ali o caminho que o paciente está percorrendo e o estágio de adoecimento dele. Então, o papel da atenção básica e dos profissionais da atenção básica é crucial nesse momento. A gente falou sobre a questão de como o paciente, né, o usuário pode se identificar, pode olhar para si, perceber os sintomas e procurar. Mas do ponto de vista profissional, né, como é que o profissional pode identificar isso num paciente? E aí eu vou citar o seguinte: eu sou sanitarista, faço parte de uma equipe multiprofissional. E muitas vezes nós fazemos acolhimento nas unidades, né? Uma equipe minimamente psicólogo, nutricionista, profissional de educação física, farmacêutico, que vai participar desse processo de acolhimento junto com o enfermeiro e o médico, né? Como é que eu, enquanto equipe multi, posso, né, corroborar ou ajudar nesse processo da identificação, encaminhamento do paciente na rede, e como é que eu me articulo? Primeiro, você tem que saber dos sinais e sintomas. Minimamente, né, professor? É o básico. Né? Porque a partir de então você identifica. Pode ser uma coisa, mas pode ser outra. Né? A gente diz assim, o agente comunitário de saúde, eles fazem a busca ativa também. Né? E às vezes a justificativa é assim: a gente não encontrou na comunidade. Se você tem uma meta, aí essa meta é bem pequenininha. Tem unidade, por exemplo, que precisa-se de 30 pacientes sintomáticos respiratórios. Não é possível que em 365 dias do ano, nos dias úteis, você fazendo a visita, você não identifique um sintomático respiratório. E aí, acho que vale a pena a gente dizer o seguinte: não é que a gente queira que a população adoeça, mas é porque a gente já sabe que existe, dentro dessa questão endêmica que a gente tem, né, que é favorável, o território é favorável para o surgimento, que se tenha aquela quantidade mínima, né? Não é que a gente quer que o paciente adoeça. E eu vou mais além. É o diagnóstico precoce. É a questão da prevenção, realmente. Né? E a quebra da cadeia da doença. Então, quando a gente diz assim, não é possível que nos seus dias úteis de trabalho, você indo numa casa, não tem ninguém tossindo. Pode ser tuberculose? Pode. E pode não ser. É por isso que é rastreio, né? Mas solicite. E isso não vai ser só da equipe multi. Isso não, na minha concepção, tá? Isso não é só do agente comunitário de saúde. O agente de endemias não é papel dele olhar a tuberculose, fazer o cumprimento dessas metas e detecção. Mas se o agente de endemias, ele vai numa casa, ele vai colocar o larvicida lá no depósito, e ele vê alguém tossindo, ele pode muito bem perguntar: olha, essa tosse é mais de 3 semanas? Olha, eu vou acionar a unidade de saúde da família do seu território e dizer que aqui tem alguém tossindo há mais de 3 semanas. É o que eu gosto de chamar de olhar vigilante, de modo geral. Isso não é. O agente comunitário de saúde, ele não é de competência dele estar fazendo inspeção dos depósitos das casas ou colocando larvicida. Mas ele, numa visita, ele pode encontrar um vasinho com água, né, que ele pode chegar e dizer: olha, isso aqui... Educar, né? Educar em saúde. Entendeu? Então, assim, a equipe multi, eu digo assim, primeiro ela tem que saber dos sinais e sintomas. Né? Ela precisa saber que a doença ocorre naquele território. Né? Como é endêmico, né? Favorável, né? Porque existem doenças que são que são notificadas em nosso território, que ela pode ter num bairro, mas pode não ter no outro. Aí a importância do sanitarista, né? Para saber ali qual é o perfil de adoecimento do seu território. Os focos de risco, né? Eu vou mais além também, né? Ela pode estar ali naquele território sem ser notificado, mas ela pode estar sendo subnotificada, né? Então ela não está, ela não está notificada, está 0 ali para tal doença, mas já procurou? Ela está camuflada só, né? Já notificou
quem está apresentando, né, sintomas, a gente está fazendo realmente o trabalho como tem que ser feito. Então, a equipe mútua pode chegar o quê? O paciente chegou com sinais e sintomas, massa, pode prescrever. As profissões que podem, né, prescrever solicitar um exame, né, prescrever um exame. O biomédico, o farmacêutico, o enfermeiro, né, pode chegar para esse acolhimento de boa, fazer junto com a médica, com o enfermeiro, enfim, né? E travar esse diálogo mesmo sobre essa questão. Muito profissional, né? Diálogo muito e assim, eu vou muito além. Eu digo que, assim, eu tenho um filho, eu digo que é o filho da ciência, que ele vem me perguntar como é a inserção desse biomédico, né? Dentro do processo. Eu disse, minha gente, veja, vocês não só podem ficar prescrevendo e esperando resultado e orientando resultado, não. Né? Vocês têm que conhecer essa realidade. Por exemplo, esses casos de abandono, por exemplo. Por quê? Né? Por quê? A pergunta chave. Né? Por quê? Por quê? Vamos investigar. Onde estão, né? O paciente tem algum problemático, o paciente às vezes não quer fazer o tratamento. Não, vamos chamar o psicólogo. Ou é falta de informação também, ou falta né? de informação, vamos orientar. A importância de continuar. Enfim, né? Outra coisa também que pode ser feita, a orientação do exame. A gente tem, né, Cláudia? Muitos enfermeiros ligam, por exemplo, o exame depois de 3 dias, não sai o resultado. Quando você vai olhar, o laboratório não realizou o processamento da amostra. Por quê? Porque às vezes a amostra não vai identificada, porque a amostra não vai transportada da forma correta, às vezes vai tudo certinho, mas na hora de processar a amostra está contaminada. Como? O paciente faz o escarro depois de uma alimentação. Qualquer vestígiozinho de alimento, danificar a amostra. A amostra não vai ser lida, porque é muito sensível o TRM, o teste rápido molecular. Ou também o paciente, ao invés de escarrar, ele só cospe. Exatamente. Talvez mais saliva do que o escarro, né? Isso. E a equipe multi pode ajudar, dizendo, olha, faça essa coleta antes da alimentação. Pode escovar os dentes, sem problema nenhum. Por quê? Porque tem esse mito, né? Não escova os dentes. Não, pode escovar. Você não está querendo bactéria da região bucal. Você está querendo do trato respiratório, né? Então, assim, escova o dente, mas o escarro, ensina a fazer o escarro, a unidade acondicionada de forma correta para mandar. Para a gente ter qualidade nesse resultado, para não estar mandando. A equipe pode procurar, inclusive, a secretaria, no caso, você enquanto coordenador da pasta de tuberculose e hanseníase, pode ir até a unidade com a equipe e fazer esse processo de educação aos profissionais, professor? Pode. A gente, há 1 mês atrás, 2 meses, a gente terminou uma educação permanente, né, com todas as unidades de saúde, com médicos e enfermeiros, falando de absolutamente tudo, desde a forma clínica da doença até a forma como acondicionar as amostras e como a rede está organizada, porque a gente fortalece o processo. É preconizado anualmente 2 campanhas, uma para Hansen e uma para TB, né, inclusive as unidades de saúde estão nessa tarefa que a gente deu, né? A gente distribuiu camisas para as unidades. Eu, inclusive, ia pedir uma porque eu vi na secretaria, eu não ganhei uma camisa. Mas você tem direito. Eu vou pedir uma camisa para mim. Você tem direito a ganhar uma camisa também. Cláudia, peça também. Mas Cláudia ganhou. Eu já tenho a minha. Não gostei disso. Ela já é moradora da vigilância. Lá. Quero a camisa. Aí, assim, a gente distribuiu camisa justamente para os profissionais vestirem e ter um dia em que eles vão alertar a comunidade. E o ato de vestir já causa em si, né? Sim. E aí a gente tem essas 2 campanhas, né, como eu estava falando, e temos, como é que eu digo? A campanha com a busca ativa realmente dos casos, né, para que a gente consiga detectar o mais rápido possível. É importante também salientar aqui o papel da vigilância, né? Eles estão sempre monitorando e acompanhando como é que está o comportamento aí, tuberculose, hanseníase, eu pude acompanhar de perto, e fazendo também a questão do georreferenciamento, que é muito interessante, porque você vê ali o georreferenciamento, ele consiste em mapear, jogar lá os endereços num programa, e aí ele me dá ali o que é que está acontecendo, como é que está
território, onde tem o maior número de casos. E aí você sabendo onde a doença está majoritariamente localizada, você tem como fazer e desenvolver mapeamento estratégias de risco, combate né? também. Que Exatamente. você vai visualizar A gestão as áreas ela de tem risco. como fazer um planejamento mais embasado na coisa concreta da realidade do seu território. Através de análises geográficas. Gente, eu tô triste. Muito triste, porque se deixar, a gente vai passar o dia e vai ter conteúdo para falar. Mas a gente Esse é o momento da sonoplastia, colocar o... A gente tá chegando no fim, né? Eu já queria agradecer. Gente, foi fantástico, né? Obrigado, Cláudia Rodrigues. Obrigado, professor Efraim, por ter participado desse momento. Eu vou deixar a fala aberta para que vocês possam, enfim, falar algo que vocês queiram. E aí eu vou pedir o seguinte: se quiserem, né, fiquem à vontade. Se quiserem deixar alguma dica, seja uma dica relacionada ao tema que a gente vem conversando aqui, ou seja uma dica pessoal de uma leitura, de um filme, só para que a gente tenha algo marcante do nosso convidado. Essa é a ideia. Para poder a gente levar, né? Continuar aí. Eu assisti esse filme porque alguém me indicou, eu li esse livro porque alguém me indicou, ou fiz essa ação porque foi sugerida. Então, obrigado, tá? Desde já, muito obrigado mesmo por toda a fala, pela disponibilidade de vocês, de terem pegado aí um pedacinho da agenda de vocês, de terem vindo para cá. A gente vai se encontrar, se Deus quiser, em outros episódios. E eu espero que vocês tenham gostado também desse processo, dessa troca de saber que foi dito no início, né? Essa troca de saberes. É isso, eu vou deixar a fala aberta, vocês fiquem à vontade, tá? E nos deem dicas, por favor. Gosto das dicas. Eu adorei vir, né, na companhia aqui de vocês, principalmente de Efraim, que é, assim, a sumidade na questão é o dono da nossa pauta de hoje. No começo eu disse assim, eu vou só falar assim, é exatamente isso que Efraim falou, porque não tem como complementar a fala dele, né? Sabe demais na questão de hanseníase e tuberculose desse município. É o mago da tuberculose e hanseníase. Exatamente, o muso da epidemiologia, eu só chamo ele assim. E aí eu fiquei muito feliz com o convite, Antônio. Queria agradecer a oportunidade. É sempre bom a gente falar, né? Como eu disse, é sempre bom a gente discutir saúde. E aí eu poderia dizer várias coisas técnicas aqui, deixar várias coisas para se pensar biologicamente falando. Mas eu diria assim, a minha dica é: seja feliz, né? Procure fazer umas coisas que você gosta, escutar uma música que você gosta, fazer uma caminhada, né? Beijar na boca, cheirar o cangote de alguém. Eu acho que isso né? Isso traz uma paz pra gente, isso alinha os chakras e termina aí corroborando para a imunidade, né? Já que a gente tá caminhando, ouvindo música, fazendo exercício físico, cuidando da alimentação, que é muito importante também, a gente tá elevando nosso nível de saúde, né? Que saúde é muito importante, é o que interessa e o resto não tem pressa, né? Assim? Claro, você tem Instagram? Ou qual rede social você mais? Você pode divulgar também pra gente seguir lá, né? Eu tenho minha página profissional, né? Ah, perfeito. Que é Rodrigues Sanitarista. Lá no Isso, no Instagram. Isso. Perfeito. Vamos seguir, curtir, comentar, compartilhar. Efraim, obrigado. Nada, eu que agradeço, né, a participação. E eu digo sempre, é muito gostoso a gente falar do que a gente trabalha, do que a gente, né, procura entender. E partilhar, eu acho que é a melhor coisa, porque não adianta a gente ter conhecimento em alguma área e a gente não partilhar. E a gente aprende também, né? Cláudia mesmo, assim, me ensinou que só, né, também, porque aí, ó, apresentou trabalho no Abrascão, né? Levou trabalho, levou a tuberculose, a bandeira da tuberculose para o Congresso, apresentou trabalho. Isso é muito bom, porque a gente vai deixando os pedacinhos da gente na vida do outro. Eu acho que é isso, né? A gente vai fazendo essa nossa parte. Criando redes, né, Frei? Redes, né? E sem... A gente pode estar hoje aqui em Caruaru, amanhã a gente pode estar em outro município. A beleza do SUS, né? Esses reencontros. O importante é a gente estar fazendo alguma coisa em prol do Sistema Único. A dica que eu dou são duas, tá? A dica é que se o paciente tiver sinais e sintomas daquilo que a gente falou, tudo isso aqui nesse podcast, procura uma unidade de saúde, né? Caruaru tem 80 unidades que vão estar realmente aptas a receber, acolher, fazer o diagnóstico, tratar e deixar o paciente curado. E se você é familiar também, não tem nenhum sintoma, mas tá ouvindo a gente, tá em assistindo contato a gente no YouTube, percebeu que alguém tem, também sinalize, né? Exato. Fale com a pessoa e sinalize e vá pra unidade. peça para ela ser encaminhada para a unidade. Isso, exatamente. E a segunda dica
é dentro dessa perspectiva que Cláudia falou, né? Vá fazer uma caminhada, escute uma boa música, leia um bom livro. Eu mesmo estou lendo Torto Arado. É maravilhoso o livro, né? Então, assim, leia livro, caminhe, escute música, né? Seja feliz. Esse é o mais importante. A gente não nasceu para não fazer nada. A gente nasceu para construir pirâmides, né? E descobrir continentes. Eu adoro esse momento. Eu vou levar a dica. Bom, gente, a gente está finalizando, né, o nosso Nepcast. A gente falou aqui sobre a autonomia do paciente, mas por mais que seja importante a autonomia, é importante também um diagnóstico correto e bem feito. Então essa é a minha dica. Não se automedique. Procure ajuda, porque um diagnóstico bem feito vai lhe proporcionar um tratamento eficaz. Então a gente agradece a produção do Centro Universitário Açaí Unita, aos nossos convidados e a você que nos ouviu, e pedimos, continue nos acompanhando, especialmente nas nossas redes sociais, o @prefcaruaru, né, que é a Prefeitura de Caruaru, e o @nepcaruaru. Até a próxima, foi um prazer estar com vocês e a gente se vê ou se ouve em breve.